E eu gostava que muitos destes líderes de esquerda, quando estiverem com problemas, em vez de chamarem a polícia, chamem o Batman ou chamem o Super-Homem. Calorosas saudações e várias manifestações a acontecerem neste momento em Lisboa a favor da polícia e contra a atuação da polícia, e André Ventura já confrontou os jornalistas, e os jornalistas já o confrontaram da mesma forma que vocês confrontaram o botão do like neste vídeo, porque ele está mesmo à vossa frente. Não sejam tímidos, carreguem e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores, até porque quase metade das pessoas que vê o canal não é subscrita ainda. Portanto, subscrevam, que ajuda bastante. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, as que tiverem. Portanto, sem mais demoras, vamos ver esta interação particular entre os jornalistas e o Ventura. Sem mais demoras, vamos ver. Já saiu, entretanto? Acho que é evidente, quer dizer, nós temos hoje a decorrer nas ruas de Lisboa uma manifestação, apoiada aliás por, tanto quanto eu sei, por todos os partidos de esquerda parlamentar, que é uma manifestação basicamente de um país que nós não queremos. É uma manifestação contra as autoridades, é uma manifestação contra operações policiais que as autoridades têm que levar a cabo, e é basicamente uma operação que diz isto: eu quero viver num país em que os criminosos têm todos os direitos e os cidadãos comuns não têm nenhum, e têm que levar com os criminosos de manhã, à tarde e à noite sem fazer nada. Esta manifestação, organizada hoje pela esquerda, tinha que ter resposta. A resposta é aqui na Praça da Figueira, de pessoas que querem um país diferente e que dizem que querem um país diferente. Nós tivemos, como eu tive a oportunidade de dizer no Parlamento, em 1999, uma operação, quando era o PS, Governo, Câmara e Presidente da República, chamaram-lhe a Operação Caril. E aí ninguém se importou, e aí não era racismo, nem xenofobia. Hoje, tudo é racismo, tudo é xenofobia, tudo serve para atacar a polícia. Isto precisava de uma resposta, e eu acho que o país... Mas porquê uma resposta tão perto do Martim Moniz? Precisamente para mostrar que nós não temos nenhum receio em todas as zonas do país, e mesmo onde há mais imigrantes, de dizer que somos um movimento, e apelámos a todo tipo de pessoas, do Chega e fora do Chega, para ocuparem a Praça da Figueira, para dizer que sejam imigrantes ou não sejam imigrantes, há uma coisa que têm que fazer: cumprir a lei. Eu acho que a melhor parte disto tudo, eu sei que há um clima muito tenso no meio destas manifestações todas, porque eu acho que há a principal, que era contra a atuação da polícia, depois havia a do Chega, creio que também havia uma do ERCT, não sei se haveria mais alguma, mas enfim, haviam vários grupos dentro destas manifestações públicas. Eu acho que a parte mais positiva aqui é nós vivermos num país, pelo menos até ver ainda, mas pelo menos ainda é assim, em que tudo isto se realiza e a polícia consegue ter controle sobre a situação, em que as próprias manifestações se exercem, ou neste caso acontecem, perto umas das outras. E é assim, eu percebo a pergunta do jornalista, no sentido em que, ou da jornalista, no sentido em que pergunta ao Ventura porquê aqui tão perto do Martim Moniz. A realidade é a simbologia demográfica, não é? Porque se a polémica é no Martim Moniz, a manifestação não iria ser feita em Odivelas ou em Bragança, não é a questão. Eu percebo a pergunta, no sentido de, mas é muito próximo da outra. Pois, mas a representatividade simbólica conta muito do espaço geográfico que queremos localizar a nossa mensagem, não é? Independentemente das coisas. Por essa mesma lógica, a pergunta seria feita à manifestação de esquerda, ou da esquerda parlamentar, no caso, porque a manifestação no Martim Moniz, quando há mais áreas do país com problemas de imigração, ou polémicas de imigração, se lhe quiserem colocar assim de uma forma mais soft, não é? Portanto, acho que aí, até aqui, pelo menos até agora ainda não houve conflitos. Espero que quando eu lançar este vídeo também não continuar a haver, espero que não haja conflitos, mas a parte mais positiva é mesmo essa. Fazer operações mais musculadas, deve fazê-lo. Não deve ir dizer: olha, desculpe, você é ladrão. Importa-se que eu lhe faça uma rusga com as mãos nos bolsos ou vestido com fato e gravata? E terceiro, porque nós precisamos de um país que se preocupe mais com os cidadãos comuns e menos com os bandidos. E neste momento temos um país que, quando há bandidos com rusgas ou quando há minorias com rusgas, cai o país inteiro. Esse país que eu não vi em 99, preocupado, com nenhuma rusga nem com nenhuma operação. Agora estão, porque há uma razão: querem destruir a imagem da polícia, querem destruir a imagem das forças de segurança, mas mais, isto vai completamente e diretamente contrário ao coração dos moradores que vivem em muitos destes sítios. Por isso muitos deles estão aqui hoje para dizer às pessoas que não querem viver ao lado do tráfico de droga, que não querem viver ao lado dos crimes de assalto, que não querem viver ao lado de crimes com armas brancas, etc. Ali no Martim Moniz, aqui ao lado, onde houve a operação policial, nós tivemos dezenas de crimes com armas brancas nos últimos anos. Querem o quê? Flores? Querem brincadeira? Quer dizer, as pessoas vão lá, são assaltadas, são assediadas, são roubadas. E querem que a polícia vá lá fazer o quê? Vá lá levar cravos e flores? Não, a polícia tem que agir com firmeza, dentro da lei.
Eu acho que a pior parte disto tudo é que, até estatisticamente, há vários tipos de crime, nomeadamente a criminalidade geral, que tem aumentado estatisticamente nos últimos 5 anos, e há um grande escândalo por parte da esquerda relativamente às atuações policiais em determinadas zonas onde as preocupações a nível criminal são superiores. Ora, se até o próprio presidente da Junta de Santa Maria Maior, em Lisboa, que é onde a freguesia que, neste caso, detém o Martim Moniz, o próprio presidente dessa Junta de Freguesia não está nesta manifestação de esquerda. Sabem porquê? Porque o presidente dessa mesma Junta de Freguesia, apesar de ser do Partido Socialista, foi o mesmo presidente da Junta que há 3 ou 4 meses se andava a queixar das violências, ou dos atos de violência, no caso, das seringas no chão, da droga, dos gritos. E ele andava-se a queixar disso. E sabe que necessita de apoio policial para que as pessoas naquela mesma freguesia, que é a sua, da qual ele é responsável, continuem a viver minimamente bem. Porque sabe que em setembro de 2025, neste mesmo ano, daqui a 9 meses, há eleições autárquicas, por isso é que ele não está lá. Por isso é que o presidente da Junta de Freguesia não lá está. Apesar do Partido Socialista estar, que para mim é uma vergonha absoluta, digo-vos já. Uma coisa é o LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PCP estar nesta manifestação. Agora, o PS. Não é que eu tenha grande esperança relativamente ao PS, não me interpretem mal, por favor. Mas, pelo menos, até há uns anos atrás, ainda havia alguma decência ideológica de saber separar as coisas no PS. Pelos vistos, isso acabou. E por isso, este grupo de pessoas, este grupo de homens e mulheres que encheu esta praça hoje, que está muito bonita, veio dizer que há outro país diferente daquele que se está a manifestar, com toda a legitimidade, a uns metros daqui. Mas uma ação destas não põe também em causa a segurança do país, não contribui para uma maior insegurança? O facto, por exemplo, de estarem aqui muitas forças da autoridade, para elas também significa maior insegurança no país. Claro, mas significa que alguém hoje é a voz delas e não os deixam sozinhos a ter que cobrir a manifestação daqueles que os querem destruir e que os querem decapitar. Durante muitos anos, a polícia em Portugal, as autoridades em Portugal, os moradores em Portugal, os comerciantes em Portugal, que viviam ao pé do crime, não tinham representação. E quando havia manifestações como estas, é como diz o povo português, comiam e calavam. Agora eles sabem que não é assim. E sabem que há uma outra parte do país que sai e que transmite, com o vosso trabalho, a mensagem de que há outra realidade. E a realidade é esta. Isto é uma hipocrisia tremenda o que a esquerda está a fazer hoje, e eu gostava que muitos destes líderes de esquerda, quando estiverem com problemas, em vez de chamarem a polícia, chamem o Batman, ou chamem o Super-Homem, ou chamem alguém que venha com cravos vermelhos para lhes resolver os assaltos às casas, a violação das namoradas ou dos namorados, os ataques à propriedade. Eu vou dar estes dados que eu acho que são importantes. Os crimes relacionados com droga, só com droga, no último ano, portanto, estamos a falar do ano 2023, tiveram um aumento brutal. Estamos a falar de cerca de 20%, quer relacionados com o tráfico, quer com a posse. 20%. Quem está a ouvir-me agora sabe o que é viver ao lado de bairros onde há droga dia e noite. Nós encontramos-los na rua. E por isso isto tem que acabar. Se o país quiser ficar em silêncio perante isto, fica. Graças a Deus eu vejo que não, e estou muito contente com isso, que há quem diga não ao tráfico de droga. E nas zonas, haja imigrantes ou não haja imigrantes nestas zonas, tem que haver operações policiais. Quer dizer, porquê é que não há uma operação policial só porque é uma zona de imigrantes? Bom, mas os imigrantes têm mais direitos que os que cá estão. Nós já vimos operações policiais em pessoas encostadas à parede, em Alcântara, no Caixo de Dré, já vimos no Porto, em Gaia, em Matosinhos, em Ponta Delgada. Quer dizer, nós já vimos operações destas em todo o lado. Porquê é que no Martim Moniz não se pode fazer operações destas? Porque eles são mais escuros ou menos escuros? Porque são do Bangladesh, da Índia, do Paquistão? É por isso? Eu acho que o Ventura toca aqui em alguns pontos importantes. Ele coloca aqui a parte estatística, que também é importante, mas já lá vamos à outra parte também. Chateou-me esta semana ver o José Luís Carneiro, o ex-candidato à liderança do PS e antigo Ministro da Administração Interna. Portanto, se quiserem revoltar, politicamente falando, com alguém, responsabilizem também o José Luís Carneiro, que era o antigo Ministro da Administração Interna e, portanto, com correlação à questão da segurança em Portugal. E o José Luís Carneiro disse, mas relativamente há 20 anos atrás, Portugal está mais seguro hoje em dia. E a questão é, ele está a mentir? Não, ele está a dizer a verdade. Só que a forma como ele escolheu os dados estatísticos foi muito esperta. Porque comparativamente há 20 anos, nós estamos melhor. Comparativamente há 5, 6 ou 7, estamos pior. Ou seja, nós começámos a cair imenso desde há 20 anos para cá. Ou seja, a tendência foi a diminuição da criminalidade geral, a criminalidade grupal, juvenil e etc., numa continuidade de decréscimo. A questão é que nos últimos 5, 6, 7 anos, esse decréscimo inverteu-se. Ou seja, estamos a inverter. Começámos a crescer genericamente e as pessoas têm essa preocupação que está a ser desvalorizada pelos partidos de esquerda parlamentar.
Isto no âmbito mais estatístico. O Ventura depois coloca aqui a parte mais das narrativas políticas quando fala da questão dos imigrantes. Ou seja, há polémica em eles serem revistados só por serem imigrantes. É que não deve haver polémica. Não deve, honestamente. As pessoas têm que ser revistadas se há uma suspeita de crime de qualquer instância. No caso, naquela zona sabemos que há questões de violência, há a questão do tráfico de droga, etc. Seja o que for, não é? E portanto, eu já vi, Gonçalo Sousa, já vi isto a acontecer na rua. Com pessoas. Já vi. E eram de várias etnias. Brancos, pretos, pá, o que quiserem. Amarelos, não é? O que vocês quiserem. Mais vermelhos, mais... pá, o que vocês quiserem. Às bolinhas. E portanto, a polícia tem que atuar consoante as ações. Não tem que atuar consoante a cor da pele. Ou retrair-se de atuar. Vale para as duas coisas. Portanto, a polícia tem que atuar e julgar consoante as ações das pessoas, independentemente da sua cor da pele. Nem tem que se retrair em fazer as suas ações profissionais e laborais consoante a lei, independentemente da nacionalidade das pessoas. Porque acontece muitas das vezes, e eu sei de certeza, que há polícias a ver este vídeo de certeza, e eu vou dizer isto agora, e se calhar, eu digo se calhar porque eu não adivinho o futuro, mas vão se identificar no sentido em que muitas das vezes já deve ter acontecido em algumas instâncias os polícias retraírem-se em fazer alguma coisa que até estava dentro da lei, porque pensaram que poderia ser gravado, ir para as redes sociais, gerar uma polémica, as instituições não lhe darem o apoio necessário e no final do dia era despedido devido a essa polémica, mesmo que estivesse sob a alçada legal dentro da lei. Garantidamente. Garantidamente. Portanto, a questão aqui colocada é importante. E mesmo que o Chega às vezes tenha posições ou formas que não são propriamente as mais corretas em termos de etiqueta, do ponto de vista do contra-resposta civilizacional à esquerda, isto é importante para o país. Nem que seja para equilibrar a janela de Overton em termos ideológicos. De fazer com que o centro, ideologicamente falando, esteja mesmo no centro. Porque há muita gente em Portugal que acha que é de centro, mas na verdade é de esquerda progressista. E isto é bom para que efetivamente a coisa fique regulada. Então quer dizer, Fala nesses crimes dos imigrantes. não estou a falar dos imigrantes, estou a falar dos crimes em geral. Estou a falar de imigrantes. Tem alguma porcentagem que diga que há mais crimes praticados por Vou-lhe dar imigrantes? mas eu não estou a falar de imigrantes, essa é que é, repare, a rusga do Martim Muniz, a PSP não fez uma rusga contra os imigrantes. A PSP fez uma rusga contra o crime, numa zona em, como foi explicado, nem foi por mim. Desculpem só interromper. Há algumas estatísticas, mas a estatística pode ser manipulada. Mas, por exemplo, a população estrangeira, percentualmente falando, nas prisões portuguesas, é superior à percentagem total, em percentagem comparativa, da população estrangeira em Portugal. Ou seja, a percentagem de estrangeiros nas prisões é superior à percentagem total de estrangeiros em Portugal. Ou seja, há uma sobre-representação dos estrangeiros nas prisões portuguesas. Isto não é dizer que todos os estrangeiros são criminosos. Não. Mas que há um problema nesse aspecto de sobre-representação, há. Não é? Portanto, aí poderia ser indicado só um dado estatístico nesse aspecto. Houve dezenas de crimes com facas que podiam ter sido contra vocês, contra mim, contra quem aqui está. E, portanto, é isto que está em causa. Porque é que a polícia não pode agir se tem reportes de uma zona, devemos dizer, violenta, pelo menos, onde há crimes relacionados com armas. Aliás, a lei das armas portuguesas já o prevê. Portanto, eu não percebo o espanto é só este. É que a esquerda, como eu disse no início, alguma esquerda, não toda, mas a grande maioria da esquerda, infelizmente o centro-direita, querem um país em que os criminosos tenham os direitos todos. E em que nós tínhamos que comer e calar com os direitos dos criminosos. Ora, os criminosos têm que saber isto. Eles cometem os crimes. No que ao Chega disser respeito, e a uma parte da sociedade portuguesa que o Chega representa, nós temos que ir atrás deles, temos que os pôr na cadeia. E tem que haver rusgas onde tiver que haver rusgas, seja na Lapa, seja no Martim Muniz. E essa é que é a grande diferença. Eu acho que até na questão dos direitos, eu acho que toda a gente é igual perante a lei, mas segundo aquilo que é o cumprimento dessa mesma lei. Quem não cumpre a lei, eu acho que deve ser penalizado em algumas instâncias. Por exemplo, eu creio que nos Estados Unidos, posso estar equivocado, mas quem está preso não tem direito ao voto, não é? E, portanto, não estou a dizer que isso deveria ser aplicado ou não em Portugal. Acho que era uma discussão interessante do ponto de vista a aplicar aqui. Não estou a dizer que sou a favor ou contra, mas eu acho que deveria haver mais consequências do ponto de vista desse tipo de circunstâncias a quem comete crimes graves, não é? E o agravamento das molduras penais. Porque eu acho que para se viver em sociedade e para se poder escolher como a sociedade deve ser, é preciso cumprir a lei dessa mesma sociedade. E eu pergunto que sentido é que fará
quem não cumpre a lei social poder decidir sobre ela, não é? É uma discussão filosófica que eu acho que é interessante, pelo menos. Mas centenas de pessoas, não consigo contabilizá-las, que estão aqui têm vestidas t-shirts pretas com o lema desta manifestação. Qual é o simbolismo da cor preta? É precisamente mostrar, como nós vamos ver hoje, espero que possam acompanhar, a solidariedade, não só o luto pelos polícias mortos e agredidos, que são muitos, só este ano já ultrapassaram os 1.300 polícias agredidos, isso ninguém se preocupa, só este ano, repito, só este ano. É o luto e a solidariedade, não só pelas forças de segurança, que têm vivido este drama num país que ficou meio esquizofrénico com esta questão, honestamente, mas é também a solidariedade com aqueles com quem eu tenho falado diariamente ou semanalmente e que vivem portas com o crime. E não têm hoje solução para isso. Refiro-me aos moradores, refiro-me aos comerciantes que vocês acompanharam em algumas visitas que fiz, refiro-me às mães que vêm perder os filhos para a droga, para o tráfico de droga e veem os traficantes a passear na rua impunemente no dia a seguir, refiro-me àqueles que às mulheres que foram agredidas e veem no outro dia o agressor a andar pela rua normalmente. É contra estas pessoas, ou melhor, é por estas pessoas, as vítimas, que estes estão aqui hoje. E por isso nós fizemos e quisemos mostrar que estamos solidários no luto, na solidariedade, não com os bandidos que a esquerda está ali a representar, mas com as forças de segurança. Eu não quero provocar ninguém, mas tenho a certeza disto. Há muitas manifestações, num sentido e noutro, Chega também já fez várias. Talvez esta manifestação de hoje seja a mais ilegítima que alguma vez existiu aqui ao lado no Martim Moniz. Porque é verdadeiramente contra a polícia, verdadeiramente pelos bandidos, verdadeiramente para querer nos fazer viver num país, repito, em que os criminosos têm todos os direitos e os cidadãos de bem não têm nenhum direitos. E isso está errado. Sabem que eu acho que nós hoje em dia em Portugal temos menos coesão social do que tínhamos no passado, isso é inegável. Uma das razões pelas quais eu acho que isso acontece deve-se à discrepância da percepção que a imprensa tem da vida social e da percepção que as pessoas têm daquilo que é a vida social. Ou seja, as percepções daquilo que é a sociedade neste momento é o 8 do lado da imprensa e é o 80 do lado da classe operária, se quiserem colocar aqui em linguagem marxista. E é curioso, porque parece que vivemos em dois mundos diferentes. Eu vou a sítios, ao café, vou jogar à bola, à padaria, ao talho, ao supermercado, e a grande maior parte das pessoas, até pessoas que eu conheço, não houve uma estatística para isto, não é? Mas até pessoas mais à esquerda ou mais ao centro concordaram com a atuação policial da PSP na altura no Martim Moniz, ou seja, houve uma grande concordância, tirando os círculos mais ideológicos em si, houve uma concordância geral, ou seja, o eleitor comum não vê nada de problemático naquilo, é uma operação normal, como já se viu milhares de vezes neste país com pessoas de toda e qualquer etnia ou nacionalidade, e assim é que tem que ser, julgar pelas ações, não julgar pelas etnias ou pela nacionalidade, seja o que for. Portanto, as pessoas têm que ser julgadas por aquilo que fazem, não por aquilo que são em termos da sua origem étnica ou nacional. Portanto, eu acho que há uma discrepância total que é do lado da imprensa, da elite política ou mediática e das massas, populacionalmente falando, que vai levar a que haja, talvez, uma surpresa eleitoral muito grande daqui a alguns anos. Não sei, mas já houve isso em França. O Rassemblement National, apesar de não ser governo, foi o partido mais votado em França, o partido de Le Pen. A AfD tem sondagens com 20 e tal % na Alemanha. Portanto, os governos estão a virar à direita. Os Países Baixos viraram à direita. A Itália virou à direita. O Geert Wilders e a Meloni. A Argentina virou à direita. Os Estados Unidos virou à direita. Portanto, há aqui uma tendência... Enfim, a única exceção foi mesmo Espanha, em que o Vox perdeu 19 deputados há dois anos atrás, mais ou menos. Portanto, enfim, vamos ver o futuro. Mas se isto continua assim, isto é combustível para o Chega, atenção. Eu não sei se a elite mediática tem noção disto, mas isto é combustível para o Ventura. Não preocupa estar a ser acusado de querer dividir o país? Quer um Portugal dividido? Acha que é isso que nós precisamos? Mas quem é que me acusa disso? A esquerda, a extrema-esquerda? Exato. Eu acredito que eles fizeram essas declarações, têm todo o direito de as fazer. Eles habituaram-se a viver num país em que não havia contraponto. Em que, infelizmente, e por culpa de alguma imprensa também, foram levados ao colo durante décadas, como se fossem a única expressão de voz. O Bloco de Esquerda, o PCP... Aliás, basta ver a diferença expressiva que tem mediática e no Parlamento. Tem 4 deputados, 3 deputados, é residual, nem sequer representam uma grande parte da população. O PS fazer parte desta manifestação tem outra gravidade. Um partido que quer governar o país, estar ali a dizer que, tanto que o presidente da junta do PS não esteve, e não está.
e demarcou-se. Porquê? Porque aquilo é uma manifestação de defesa da bandidagem, é uma manifestação contra os polícias, contra os juízes, contra os magistrados, repito, contra os magistrados que ordenaram a ação que decorreu no Martim Moniz. Não foi só a polícia que levou a cabo aquela ação, foram juízes, procuradores, que olharam para os factos e disseram justifica-se fazer. Eu acho muito curioso, a pergunta é bem feita, ao Ventura, no caso esta pergunta é bem feita. Quando lhe perguntam, não acha que está a dividir o país? Não é bem assim, mas pronto, o interesse da pergunta, o teor da pergunta está lá. Não acha que está a dividir o país? O país já está dividido. O Ventura simplesmente expõe mediaticamente essa divisão. As pessoas não precisam do Ventura para pensar, elas pensam por elas próprias. O Ventura simplesmente acaba por expor a divisão que já existe em termos ideológicos, em termos de valores éticos e morais na sociedade portuguesa. Portanto, essa divisão já parte, é prévia. É um prefixo civilizacional, se quiserem. O sufixo civilizacional é o Ventura, que simplesmente amplifica a mensagem dessa divisão que existe. Quem é que a criou? Em muitos aspectos a classe política, em outros talvez a comunicação social também. Muitas das vezes o sistema educativo, com uma doutrinação que eu acho que não foi boa ao longo das últimas décadas. E, portanto, isto é uma resposta, ou neste caso uma contra-resposta, um contra-ataque civilizacional que me parece normal. É a balança a equilibrar-se socialmente. Mas há uma parte do país que diz, não se justifica fazer. Não, para nós, onde há crime, justifica-se estas operações. Nós não estamos a dividir o país, estamos a unir o país ao lado da justiça e ao lado da segurança. Lamento muito, se isso incomoda algumas pessoas à esquerda. É um lamento. Atenção, aqui eu discordo um bocado, não é? O país não se vai unir assim, mas isto é importante para que haja debate no país. Porque senão não há pontos de consenso. Mas sim, continuando. Não concordou com esta operação e veio defender? Não, eu depois já ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que não gostou de ver, quer dizer, é aquela coisa do eu gosto de um primeiro momento, não gosto de um segundo. O Sr. Primeiro-Ministro devia ter tido a coragem, aliás, ele até podia estar aqui hoje, ele devia ter tido a coragem de dizer, quando se começa ao lado das forças de segurança, vai-se até ao fim. Porque o que os portugueses precisam hoje é de políticos que vão até ao fim, que não tenham medo, que não cedam à pressão. Infelizmente, PSD, PS, CDS, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e Livre cederam à pressão. E a pressão é estar na rua a gritar contra a polícia, a dizer não nos encostem à parede. Não nos encostem à parede. Mas não nos encostem à parede porque carga de água. Porque carga de água é que não são encostados à parede. Têm algum direito acima dos outros cidadãos para não serem encostados à parede numa rusga policial? Têm algum direito acima de nós? Dos outros, dos que estão aqui, das pessoas normais? Não têm nenhum direito. E é importante que saibam que o vosso país acabou. O país que vocês estavam habituados a viver, o país da impunidade, da bandalheira, acabou. Eu aqui concordo com ele em grande parte. Especialmente na parte do Montenegro. E infelizmente, digo-vos já, porque eu tinha elogiado o Luís Montenegro na altura da rusga ao Martim Moniz, até tinha elogiado, porque isto também são questões de propaganda, desengane-se quem acha que isto não é utilizado em termos de propaganda, porque o Luís Montenegro sabe que tem que caçar eleitorado ao Chega e, portanto, coloca manobras de propaganda no sentido de mostrar que está a fazer algo em termos de segurança. E até aí tudo bem, atenção. Propaganda política, narrativas, isso é o pão dia de cada nosso, já dizia Tiagovski. Mas em todo o caso, eu até o tinha elogiado nesse sentido, por propaganda ou não, estava a ser feita alguma coisa, nem que fosse do ponto de vista mediático. Chateou-me depois ele ter-se retraído nas declarações que agora aqui o Ventura menciona. Porque quando lhe perguntaram, então, mas o que é que tem a dizer sobre aquilo? E ele diz, mas não vi nada de mal naquilo, porque é o procedimento normal, mas não gostei de ver. Ou seja, as duas coisas não fazem sentido. Se aquilo é o procedimento normal da polícia, que o Sr. Primeiro-Ministro assume, mas depois diz logo que não gosta, então isso quer dizer que o Sr. Primeiro-Ministro não gosta do procedimento normal da polícia? Então gosta do quê? É que o Primeiro-Ministro é a terceira entidade responsável do Estado português. Acima dele, só o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República. Então eu fico um bocado preocupado quando a terceira entidade do Estado português não gosta do funcionamento normal da polícia, porque é isso que o Primeiro-Ministro está a dizer. E talvez tenha sido das piores declarações que eu já ouvi o Luís Montenegro dizer enquanto Primeiro-Ministro. E ele normalmente não tem mais declarações. As pessoas podem colocar-lhe defeitos, claramente. Mas ele não tem mais declarações. Ele sai-se muito poucas vezes, mediaticamente falando e comunicacionalmente falando, mas ele é muito cauteloso com o que diz. Mas aqui não. Enterrou-se por completo. E surpreendeu-me pela negativa. Não vos vou mentir. Esteve muito mal a meu ver. E o Governo cedeu à pressão? O Governo cedeu também à pressão e por isso hoje não está aqui? Cedeu à pressão, parece-me evidente. Quando diz que não gosta nem gostou de ver aquilo que viu, parece-me evidente que cedeu à pressão. Atenção, o Governo depende. O Primeiro-Ministro cedeu à pressão. Sem dúvida. Agora,
o ministro da presidência, o Leitão Amar, não cedeu à pressão. Eu acho que é o melhor ministro, de longe, daquele governo, mas de longe, a léguas. Mas também depende. Mas o Montenegro, claramente, muito mau. Cada vez cada vez que a esquerda convoca uma manifestação, o Chega tem convocado uma contra-manifestação, fazendo com que venham para aqui cerca de, assim por alto, 250 polícias. Vai continuar com essa estratégia? Não, isso não é verdade. Nós já houve muitas manifestações de esquerda que nós não entendemos que não devíamos mostrar uma alternativa, uma realidade alternativa. Mas era importante, como lhe digo, que o país não passe o dia todo nas televisões, nos jornais, a dizer que os polícias são os criminosos, que os coitadinhos não podem ser encostados à parede e que vivemos num país securitário da extrema-direita, em que os imigrantes são os coitadinhos, os criminosos têm que ter muitos direitos e os outros só têm que comer e calar. E não, por isso nós, seja o que for que seja preciso fazer, nós vamos continuar a sair à rua uma, outra e outra vez. E tenho a certeza que a maior parte dos portugueses concorda com o que estamos aqui a fazer hoje. E mesmo os que não estão cá, se tivessem que escolher um dos lados, diriam que querem um país em que haja mais direitos para as pessoas normais do que para os criminosos. Muito obrigado, meus senhores. Lançou uma sondagem que o coloca atrás de alguns candidatos, mas eventuais presidenciais, atrás da Ana Gomes, atrás de Coutinho Figueiredo. Como é que olha para essa situação? Eu vou à segunda volta das eleições presidenciais. Podem anotar isso. E termina aqui. Bem, eu acho piada naquela parte em que ele diz que o Ventura menciona que vivemos num país, ou que a esquerda acusa que vivemos num país da extrema-direita, não sei o que, não sei o que mais. Eu acho alguma piada a essas acusações, porque um partido como o Chega, no leste da Europa, eram uns meninos. Aqui a malta chama extrema-direita ao Chega, não sei o que, não sei o que. O Chega na República Checa, na Eslováquia, nesses compinchas aí do leste da Europa, era um partido moderado. E não estou a hiperbolizar, não estou mesmo a hiperbolizar. É só estarem lá, passem lá umas férias e vão perceber o que é que eu estou a dizer. A perspectiva lá é muito mais à direita, civilizacionalmente falando, do que cá. Não é? Não digo que era um partido moderado, mas era um partido de centro-direita, direita, nessas realidades político-ideológicas. Bom, enfim, digam-me vocês, de vossa justiça, a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.